Se seguem os meus vídeos, por várias vezes já identifiquei casos de censura em Portugal, bem como de parcialidade dos mídia à esquerda e extrema-esquerda, o que efetivamente resulta em censura. Não existe em Portugal nenhuma secção de comentários de jornais online que não aplique censura baseada na ideologia política dessa opinião. Tudo o que suporta a ideologia de esquerda é permitido. Tudo o que vá contra a narrativa da esquerda é censurado e geralmente quem proferiu tal opinião é banido. De resto, foi isso mesmo que me aconteceu na secção de comentários de um jornal chamado Observador. No Observador, a censura é aplicada quase imediatamente assim que alguém ouse ir contra a narrativa de esquerda, o que está em linha também com a linha editorial do Observador, pois além dos artigos de opinião, o Observador faz literalmente propaganda de esquerda e extrema-esquerda e editam os seus artigos de acordo com o politicamente correto, que não é mais que censura. Mas o Observador não é o único a fazê-lo. Qualquer jornal online em Portugal faz o mesmo e ou se segue a narrativa de esquerda sem questões ou a nossa liberdade de expressão será limitada ou completamente removida. Durante a pandemia também vos mostrei casos do governo a silenciar vozes de oposição àquilo que o governo queria implementar. Essas pessoas, ao se oporem ao governo socialista, eram imediatamente despedidos ou movidos para outra área da administração pública onde não causariam mais problemas. Quando José Sócrates era primeiro-ministro entre 2005 e 2011, qualquer jornalista que ousasse escrever algo contra Sócrates ou contra o seu governo era imediatamente perseguido e era exigido que fizesse uma retração ao que escreveu. Eventualmente chegámos ao ponto onde José Sócrates escolhia o jornalista com quem queria falar para garantir que apenas a narrativa socialista era propagada. Programas na televisão relacionados com política foram também censurados e banidos, pois ousaram ir contra a narrativa socialista ou simplesmente fizeram a exposição dos crimes cometidos pelo Partido Socialista Português, como por exemplo o Plano Inclinado de Mário Crespo, o 6 às 9 de Sandra Felgueiras ou as reportagens de Ana Leal, que, entre outras coisas, mostraram os falhanços do Sistema Nacional de Saúde durante a pandemia. Isto aconteceu em todas as estações de televisão portuguesas, o que demonstra bem o controle total que o governo socialista tem sobre os mídias portugueses. Resumindo, a censura em Portugal é uma realidade há décadas, graças aos socialistas, mas também graças à extrema-esquerda, que tenta sempre censurar tudo e todos que ousam ter opiniões diferentes. Algo que não devia de ser surpresa para ninguém que conheça a história, pois socialismo e comunismo sempre representaram censura, socialismo e comunismo sempre representaram fascismo, e apenas há umas décadas atrás, os nazis, ou seja, os socialistas nacionalistas, fizeram isso mesmo, censuraram e perseguiram todos aqueles que ousaram ir contra a narrativa nazi. Mas os socialistas portugueses não estão contentes com a miséria e censura que trouxeram para Portugal. Querem muito mais que isso. No dia 8 de maio de 2021, o governo socialista, com o apoio do presidente Marcelo Rebelo de Sousa, aprovaram uma lei de nome Carta de Direitos Humanos na Era Digital, que inclui medidas para combater a chamada desinformação. Posto isto, vamos então analisar estas medidas contra a desinformação e porque é que esta lei representa a legalização da censura em Portugal. Artigo 6º. Direito à proteção contra a desinformação. 1. O Estado assegura o cumprimento em Portugal do Plano Europeu de Ação contra a Desinformação, por forma a proteger a sociedade contra pessoas singulares ou coletivas de jure ou de facto que produzem, reproduzem ou difundem narrativa considerada desinformação nos termos do número seguinte. 2. Considera-se desinformação toda a narrativa comprovadamente falsa ou enganadora, criada, apresentada e divulgada para obter vantagens económicas ou para enganar deliberadamente o público e que seja suscetível de causar um prejuízo público, nomeadamente ameaça aos processos políticos democráticos, aos processos de elaboração de políticas públicas e a bens públicos. 3. Para efeitos do número anterior, considera-se designadamente informação comprovadamente falsa ou enganadora a utilização de textos ou vídeos manipulados ou fabricados, bem como as práticas para inundar as caixas de correio eletrónico e o uso de redes de seguidores fictícios. 4. Não estão abrangidos pelo disposto no presente artigo os meros erros na comunicação de informação, bem como as sátiras ou paródias. 5. Todos têm o direito de apresentar e ver apreciadas pela entidade reguladora para a comunicação social queixas contra as entidades que praticam os atos previstos no presente artigo. 6. O Estado apoia a criação de estruturas de verificação de factos por órgãos de comunicação social devidamente registados e incentiva a atribuição de selos de qualidade por entidades fidedignas dotadas do Estatuto de Utilidade Pública. Vamos então analisar estes pontos do artigo 6 e começar pela definição de desinformação. Desinformação é definida como algo comprovadamente falso ou enganador que foi criado e propagado para obter vantagem económica ou para enganar o público.
Esta definição menciona ainda especificamente os procedimentos que poderão ser influenciados por esta alegada desinformação, nomeadamente procedimentos políticos e elaboração de políticas públicas, ou seja, o trabalho do governo. Basicamente, qualquer informação relacionada com o trabalho do governo está agora sujeita à avaliação e potencialmente ser considerada desinformação. São ainda identificadas algumas exceções àquilo que pode ser considerado desinformação, nomeadamente erros na comunicação de informação. Algo que também é uma tarefa do governo, ou seja, o governo está a excluir as suas funções do escrutínio da potencial desinformação. Também é dito que qualquer pessoa pode apresentar queixa à ERC, que é a entidade reguladora da comunicação social em Portugal, sobre alguém que esteja alegadamente a espalhar desinformação. E para contextualizar melhor este artigo, tenho que referir que as nomeações para esta entidade reguladora são feitas por quem? Pelo governo. E finalmente o ponto 6, que menciona que o Estado português deverá promover a criação de redes de verificação de factos por parte de empresas de mídia que estejam registadas como tal. O Estado português irá também promover a criação de selos de qualidade por parte de entidades públicas e atribuir tais selos a empresas de mídia. Ou seja, o governo decide quem divulga informação fidedigna na comunicação social e atribui selos de qualidade. Para concluir, o governo socialista português pode agora decidir quais as empresas de mídia que são confiáveis e fidedignas, atribui selos de qualidade às empresas de mídia que o governo português gosta e todos aqueles que publiquem informação sobre o trabalho do governo estão sujeitos aos regulamentos definidos pela ERC, que são motivados politicamente, pois as nomeações para a ERC são feitas pelo governo português. A censura foi legalizada em Portugal e é o governo que decide quem espalha desinformação. Como é costume, o presidente idiota Marcelo Rebelo de Sousa acha que não existe qualquer potencial para censura nesta Carta de Direitos na era digital. De resto, ele diz mesmo o seguinte: nos termos em que existe o artigo 6, pode-se achar que é mais bem escrito ou mais mal escrito, que é mais feliz ou menos feliz, mas censura não tem. E este comentário é mais um exemplo desta triste figura que é o presidente português. Marcelo Rebelo de Sousa foi um professor de Direito, e qualquer professor de Direito decente sabe que a forma como as leis estão escritas é muito importante. No entanto, para Marcelo Rebelo de Sousa não é importante se o artigo 6 está bem escrito ou não, e nem sequer considera a possibilidade de promover a censura. Mas nada disto é surpresa para quem acompanha a política em Portugal. Marcelo Rebelo de Sousa é conivente com os crimes cometidos pelo governo socialista, é conivente com a corrupção promovida pelo governo socialista. Já o faz há anos, portanto, porque haveria ele de se opor à legalização da censura em Portugal? Claro que nunca se iria opor, pois Marcelo faz parte do problema. Portugal está no seu pior estado de sempre. Nunca estivemos numa posição tão frágil, mesmo comparando a atual situação com a última bancarrota causada pelos socialistas em 2011. E esta dupla do presidente Marcelo Rebelo de Sousa com o primeiro-ministro António Costa é o pior desastre que este país alguma vez viu. Representam a tempestade perfeita da propaganda socialista e ideologia de esquerda. Portugal está falido graças aos socialistas, a quarta bancarrota em menos de 50 anos, os nossos direitos violados diariamente, especialmente durante a pandemia, e agora a censura foi legalizada. Portugal é uma ditadura, não existem dúvidas sobre isso, e vídeos como este serão em breve censurados porque ousam mostrar o que está na Carta dos Direitos Humanos na era digital, porque o governo socialista pode agora considerá-lo desinformação, baseado na verificação de factos que o próprio governo irá promover através de empresas de comunicação social que o governo considera fidedignas, com o seu selo de qualidade. Chegamos a um ponto muito além daquilo que nos foi apresentado no 1984 de George Orwell, e o povo português tem de remover do poder os socialistas e comunistas o quanto antes, e para sempre, enquanto o voto ainda tem algum significado, porque após a legalização da censura, as eleições e a possibilidade de votar poderão muito bem ser o próximo alvo a destruir por parte dos socialistas. Espero que tenham gostado e até à próxima.